Aqui estamos mais uma vez para assistirmos mais um estudo. Antes de iniciarmos nossa palestra, faremos a leitura de uma página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 24. O repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias pela variação de atividade ou do repouso do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de participarmos do estudo de esclarecimento e de consolo através da nossa querida doutrina espírita. Contamos com teu amparo, Senhor. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Agora passamos a palavra ao palestrante de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Luz e Caridade. Felizes pela oportunidade de estar conhecendo a casa, mesmo que virtualmente. Recebemos esse convite e é um prazer conhecer mais essa casa do nosso 27º Seu, que a gente tem tanto carinho pela região, pelas casas, amigas do 27º. E recebemos esse convite da casa para bater um papo tão legal, tão importante, tão necessário de se conversar dentro de qualquer área da nossa sociedade, mas em especial dentro do movimento espírita. Porque somos uma fé racional, e como fé racional, precisamos verdadeiramente começar a perceber em nossa sociedade, em nosso ambiente familiar, profissional, de amizade, como ainda temos necessidades de desenvolvimento, de conscientização quanto ao diferente. Quando recebemos o convite da casa, nós recebemos o convite da casa para realizar um estudo que nós chamamos de Somos Todos Iguais nas Diferenças. Vivemos numa sociedade onde somos diferentes em vários contextos. Somos diferentes no gênero, somos diferentes na cor da pele, somos diferentes na cidade onde nascemos, nas nossas questões culturais, nas nossas influências dos meios onde nós convivemos. Somos, como dizem os jovens, utilizadores de tribos, Gostamos de participar de tribos, que gostam disso, que gostam daquilo, ou seja, várias vertentes, várias ideias, e que ainda hoje, mesmo com toda essa gama de coisas e de oportunidades e de ideias, ainda temos em nossa sociedade tanto preconceito, tanta limitação, quantas vezes perdemos oportunidades de tornarmos a nossa vida mais agradável, mais positiva, por limitações que a gente vai tanto conversar no dia de hoje. Meu nome é Renato Mairink, estou falando aqui de Brasília, no Distrito Federal. Hoje estou residindo aqui tem 2 meses e muito felizes porque recebemos o convite da casa e poder voltar a falar com os nossos irmãos do Rio de Janeiro. Então nós vamos bater esse papo, que espero que seja o mais positivo, o mais rico, o mais esclarecedor e que nos faça, ao término desse bate-papo, sair daqui ainda com mais vontade de pesquisas, de estudos, de reflexões íntimas,
Porque perceberemos durante todo o nosso estudo que o processo passa por algo interior, muito mais do que exterior. É um problema que reflete no exterior, mas que surge no interior de cada um de nós, que são as limitações e os preconceitos. Então, quando a gente preparou esse estudo com esse título, Somos Todos Iguais nas Diferenças, já é claro de início que a gente não precisa ser igual. Nós não estamos numa sociedade para pensar igual, agir igual, querer as mesmas coisas, não. O único objetivo é uma sociedade justa, melhor, igualitária, mais humana, mas dentro daquilo que nós recebemos de orientação e de ensinamento do Mestre Nazareno há mais de 2000 anos atrás. Mas isso parte de um processo individual, de reconhecer que somos diferentes e que podemos conviver com isso, mas que podemos tirar proveito dessas diferenças. Que graça teria vivermos numa sociedade onde todos pensassem iguais, vestissem iguais, né? Gostassem das mesmas músicas, usassem as mesmas cores. Que graça teria, né? O rico é justamente conviver e aprender com a diferença. A gente gosta sempre de usar um exemplo que são as crianças, né? A criança nasce, ela é o centro de uma casa, onde é paparicada, cuidada com todos os dengos, e muitas vezes a criança cresce com uma visão distorcida de sociedade, achando que o mundo gira em torno dela. E é quando ela vai para a escolinha, em tenra idade, que ela começa a perceber que quando ela pega aquela borracha ou aquele lápis ou aquela caneta, que ela até ali achava que era dela, porque ela pode pegar, e aí ela toma o primeiro beliscão do coleguinha, ou a primeira chamada de atenção da professora, ele começa a perceber, opa, peraí, tem algo a mais do que aquele mundo que eu achei que girava apenas em torno de mim. Então é necessário que a gente, como espírito, saia dessa idade da criança, da idade de acharmos que somos, onde nosso ego nos transforma em algo tão especial, e percebermos que vivemos num mundo cheio de diferenças. De gente que gosta do preto, do branco, do verde, do vermelho, do amarelo. De tem gente com várias opções na área da sexualidade, por exemplo. Pessoas que têm opiniões e gostos de músicas variados. Porque enquanto a gente não consegue compreender disso, né, compreender e respeitar diferenças, entender que somos diferentes, já nos fez entrar pelo trágico caminho da escravidão, pelo trágico caminho do Holocausto. E até hoje vivemos tão claramente os problemas do preconceito racial, sexual, né? Até com relação, em geral, à questão de gênero, né? O feminicídio, a violência, tudo isso fruto de uma sociedade que ainda acha que eu sou melhor do que o outro porque eu gosto ou penso dessa determinada forma. Então a gente vai bater esse papo, vamos tentar entrar bem fundo, né? Dentro de nós mesmos. A cada bate-papo, a cada debate, a cada reflexão que a gente for fazer aqui, eu espero que a gente consiga olhar para dentro de nós e não olhar para o outro como um problema dessa sociedade. E a gente falou tanto aqui de preconceito, né? O que é preconceito? A gente foi buscar no dicionário o termo preconceito, que é o grande balizador das dificuldades de convivermos com as diferenças. E ele diz assim: preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos e sim unicamente em um sentimento hostil formado antecipadamente sem fundamento sério ou imparcial. Não é à toa que o nome é pré-conceito. É um conceito formado sem conhecimentos, sem bases. Quando normalmente percebemos em nossa sociedade qualquer tipo de preconceito, se formos a fundo, perceberemos que ele é apenas fruto de uma capacidade, como é que se diz? De uma incapacidade de compreensão. Ou seja, de um limitador, onde a gente já traça como base uma ideia e não consegue se abrir para outros tipos de fundamento. A gente foi buscar assim para a gente algumas ideias do Conselho Federal de Psicologia sobre o preconceito. Porque não podemos falar das coisas apenas pelo cunho religioso. Precisamos sempre dessa união, ciência, filosofia, religião. Não é à toa que Kardec trouxe que a base da doutrina espírita são esses 3 pilares. E o Conselho Federal de Psicologia nos diz assim, que a origem do preconceito, né, geralmente estão ligados a 3 causas que se interligam. Uma, a ignorância.
preconceito surge da falta de conhecimento de determinado assunto. Normalmente, quando temos um preconceito muito forte com qualquer coisa, e todos nós temos limitações e preconceitos, são frutos de interpretações que nós não buscamos conhecer os reais, nos aprofundar naquilo que nós estamos emitindo opinião ou concretizando opiniões dentro de nós. Normalmente é isso e nos torna isso ignorantes, porque nós não queremos saber, porque saber, conhecer, vai eliminar em nós coisas que de repente muitas vezes a gente não quer se livrar. Isso é que é o mais engraçado. Muitas vezes a gente diz assim, eu não sei assim, né? A gente até diz que é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim e você sempre assim. Não é isso. Nós temos que estar sempre abertos a adquirir novos conhecimentos, adquirir novas informações. E aí sim, adquirindo conhecimento, nos livramos da ignorância, que é uma das balizas do preconceito. O conselho diz que a teimosia é a outra base, depois da ignorância. É o medo do que é desconhecido, medo da mudança. Não adianta adquirirmos o conhecimento que nos liberta da ignorância se a gente continuar teimando em persistir na mesma ideia, no mesmo preconceito, no mesmo limitador. A gente precisa estar adquirindo conhecimento e abertos a mudar de opinião, se assim for necessário. A mudar ideias, se assim for necessário. E o terceiro balizador do Conselho Federal de Psicologia é o orgulho, que é uma chaga e uma raiz de todos os nossos males. O que normalmente nos faz adquirir um conhecimento de algo e não conseguir mudar essas posturas é o orgulho. Muitas vezes dentro do movimento espírita a gente vai ouvir sempre as pessoas falarem assim, nossa, tanto tempo de doutrina e eu não consigo mudar minhas más tendências. É um problema do espírito? É um problema espiritual, uma influência? Ou é apenas um problema íntimo? Onde não estamos verdadeiramente tratando as nossas limitações por nossa teimosia e persistência em permanecer no erro, movidos por esse orgulho. Eu sou um cara explosivo. Aí eu adquiro o conhecimento da doutrina espírita de que eu preciso ser tolerante, paciente, resignado, que esse é o caminho do amadurecimento da evolução espiritual. Só que aí a teimosia de falar assim, não, mas também eu não posso ter sangue de barata. Eu não posso fingir que eu não estou vendo o que está acontecendo. É o orgulho agindo, fazendo com que a gente recue perante aquilo que a gente sabe que precisa tratar. E aí a gente bota em algo, em coisas exteriores, problemas externos, a responsabilidade daquela mudança que competia apenas a cada um de nós. Beleza? A gente consegue começar a refletir que o processo ignorância, teimosia e orgulho são as bases de tudo aquilo que a gente não consegue consertar em nosso processo evolutivo. E é só vasculharmos no íntimo de nossas almas e perceberemos que é justamente esses três pilares que atrapalham tanto o nosso processo de crescimento e evolução. A gente trouxe aqui um trechinho muito legal de um gênio, Albert Einstein, que disse assim, nós herdamos valores do passado sem questioná-los, sem pensar sobre sua validade ou sobre seu conteúdo. Triste época em que é mais fácil desintegrar um átomo do que se livrar de um preconceito. Escondemos-nos na ideia de que sempre foi assim, escapando de ter que pensar e de ter que mudar. Juntamente com a importantíssima evolução do intelecto, que nos possibilitou dividir o átomo, precisamos cuidar também do crescimento ético, do desenvolvimento espiritual que nos fará, finalmente, livres dos preconceitos, que até hoje na história do mundo só trouxeram a espada, a divisão e o sofrimento. Citamos alguns exemplos, né? Quantos momentos trágicos na nossa história, como a escravidão e o Holocausto, simplesmente por olharmos o outro como um ser inferior.
como um ser que não é digno e merecedor daquilo que a gente tem. Quantas pessoas assim fazem pela cor da pele? Quantos homens oprimem suas mulheres na violência doméstica por achar que são superiores? Quanta violência contra os nossos irmãos com suas opções sexuais. Quanta violência por acharmos que somos melhores do que os outros. E para poder a gente começar a vencer essas mazelas internas, tem um provérbio chinês que fala da xícara vazia. Talvez você já tenha ouvido falar. É impossível que eu bote mais algo dentro de uma xícara que já está cheia. Ou seja, não adianta, mesmo que o velho homem que somos nós, que quando começa a frequentar uma doutrina racional como a doutrina espírita, que nos traz novos conhecimentos, que nos traz nossas informações, que nos traz a conscientização do espírito imortal, que nos traz a conscientização de que somos espíritos que vivemos encarnações na pele clara, na pele negra, como homem, como mulheres, como homossexuais, como ricos, como pobres. Não vai adiantar adquirir esse conhecimento que a doutrina nos traz se não formos capazes de esvaziar a xícara dos nossos conhecimentos. Não abriremos vagas na xícara dos nossos conhecimentos para receber novas informações se não abrirmos mãos de outras que já estão ultrapassadas, apesar de enraizadas em nossos espíritos. É necessário que a gente esvazie, que a gente esteja sempre apto a jogar fora algo que a gente já descobre, já sente que está atrapalhando o nosso processo evolutivo, para que novo conhecimento chegue. Se não for dessa forma, jamais conseguiremos abrir espaço para aquilo que é novo. É necessário para nós, para o nosso crescimento, que a gente consiga abrir mão do velho homem para o novo homem. E aí, quando a gente fala disso, a gente vai trazer agora no nosso bate-papo uma parte bem legal, que é estudo do gênero. Tivemos há bem pouco tempo atrás uma ideia muito distorcida, né, na nossa sociedade, quando surgiu equivocadamente a tal ideologia de gênero. É algo que não existe, que não tem base científica, mas que foi criada e introduzida em nossa sociedade como uma verdade, né? Muitas vezes a gente equivocadamente trouxe essa ideia da ideologia de gênero. Então, quando a gente vai falar de gênero, gênero é muito mais do que simplesmente homem, mulher, sexo, sexualidade. Gênero é muito mais do que um aparelho reprodutor. Gênero é um estudo científico. E aí sim, o estudo de gênero, esse sim existe. Esse é realizado e pesquisado por cientistas e pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, pelo mundo inteiro. Filósofos, pessoas que se preocupam com a nossa sociedade. Como a nossa sociedade precisa ser transformada. O que faz com que a nossa sociedade seja tão preconceituosa? Qual a origem de tanta limitação? Qual a origem de tanto preconceito? E aí tem uma definição de um livro que eu gosto muito, gostei muito, até porque justamente quando surgiu todo esse debate na nossa sociedade, a gente precisa pesquisar. E a gente precisa pesquisar dentro de uma visão muito ampla, e não só na visão espírita, mas na visão científica. E recebemos um presente que foi um livro chamado Diferentes, Não Desiguais, a questão do gênero no dia a dia, nas escolas, na família, né, que são de pesquisadores da USP, da UERJ, da UFRJ, a doutora Beatriz Acioli Lins, Bernardo Fonseca Machado e Michele Escoura. Um livro belíssimo, porque amplia tudo aquilo que a doutrina espírita até nos traz, mas de uma visão científica necessária para refletirmos sobre qualquer tema. Eu falo qualquer tema porque não é capaz, não dá mais para discutirmos qualquer tema da nossa sociedade apenas ou concordo ou discordo, ou com apenas a visão religiosa ou apenas com a visão científica. Ou paramos para sentar com todas as ideias para um debate claro, ou continuaremos apenas no sou a favor ou sou contra. E a sociedade vai permanecer nessa mesmice. Nesse livro ele fala assim, no livro baseado Diferentes Não Desiguais, ele diz assim:
Gênero é um dispositivo cultural, constituído historicamente, que classifica e posiciona o mundo a partir da relação entre o que se entende em um determinado tempo e local. O que seria gênero, traduzindo de maneira mais fácil? Somos frutos de uma cultura. E a cultura, essa cultura, ela começa dentro da nossa casa, quando crescemos em uma família ouvindo os ensinamentos dos nossos pais, que também receberam esses ensinamentos dos nossos avós, e assim foram sucessivos. Quantas coisas nós repetimos com os nossos filhos que recebemos dos nossos pais? Isso é fruto de cultura. É uma cultura dentro daquele lar. Naquele lar temos uma determinada cultura. Quando saímos para viver em sociedade, nós entramos em conflito com aquela cultura que recebemos do nosso lar, com a cultura da sociedade como um todo, que é fruto de várias culturas familiares, cada uma do seu jeito. E aí muitas vezes nós não conseguimos entender como essa relação de choque na nossa sociedade acontece, simplesmente fruto de culturas diferentes. Eu acho isso, minha família me indicou isso. A outra família tem outra forma de criar, outra forma de educar. E aí entramos em choques culturais e achamos, que lá está errado, lá acho que a minha cultura, a minha formação está errada. Ou seja, isso é a nível micro e macro, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, dentro de um planeta. Culturas tão variadas. Culturas que entram em choque porque não conseguimos entender que são ricas culturas, mas são diferentes da minha. Por isso, a briga religiosa, porque eu não consigo entender dentro da minha cultura educacional espírita que existe a cultura educacional afro, dos cultos afro-africanos, dos cultos africanos. Eu não consigo lidar com o culto dos católicos, dos evangélicos, porque eu tenho uma salvação. Quando a gente não consegue perceber que todos têm o caminho de uma salvação. Só que pensamos diferentes com os mesmos objetivos. Vivemos numa sociedade onde a sexualidade muitas vezes é exacerbadamente, severamente reprimida, como alguns países do mundo, no Estado Islâmico, por exemplo. E nós, brasileiros, achamos que a cultura do Estado Islâmico é extremamente radical, até violenta na repressão da sexualidade. Mas alguns países do mundo acham que o brasileiro é atrasado no desenvolvimento da sexualidade. Tanto é que nós nem conversamos sobre educação sexual em nossas escolas. Então são frutos de sociedades que pensam diferentes e que não conseguem entender que lá, naquilo que eu talvez não entenda, pode ter algo que seja importante, seja rico, que pode trazer melhorias sociais, pode me transformar como pessoa. É a incapacidade de ouvir. Somos de direita, somos de esquerda. Muitas vezes as pessoas querem as mesmas coisas, mas defendem bandeiras diferentes. Quando a gente fala de igualdade, de respeito, a gente fala de amor. Não é isso? A gente vê que a questão do não entendimento do gênero, e quando a gente fala gênero, não fala sexualidade, a gente fala cor da pele, a gente fala opção sexual. O que é que faz com que o alto índice de feminicídio no Brasil seja tão grande? A cultura de que segura as suas cabritas que meu bode está solto. Onde educamos os nossos filhos a não precisar respeitar as filhas dos outros. Onde ainda vivemos numa sociedade onde muitas vezes os pais de pele clara demonstram para os seus filhos, mesmo que subliminarmente, que o ser da pele escura é inferior. Educamos erroneamente sexualmente de que apenas existe o sexo A e o sexo B, quando a ciência nos prova as variadas vertentes da área da sexualidade. E isso vai tornando a gente tão limitado, tão preso,
tão enraizado a coisas que nos geram ódio, violência. Não é isso? Ninguém plantou na cabeça de alguém, lá na época do nazismo, que o judeu era um ser inferior. A nossa sociedade viveu muito tempo achando que os negros eram seres inferiores, que até nem alma tinham. Frutos de conceitos culturais. E muitas vezes repetidos por aqueles que chegavam mais jovens porque ouviam dos mais velhos. E assim era um ciclo de dor, sofrimento, porque a gente não conseguia se abrir ao novo, a compreender que verdadeiramente somos iguais nas nossas diferenças. E aí a gente vai começando a trazer a visão do preconceito para o lado cristão. Aí você fala assim, mas Cristo nos ensinou que não deveria existir o preconceito. Sim, nós aprendemos. Quantas barbárias nós, como encarnacionistas, já cometemos em nome de Deus. Quantas mortes, quantos apedrejamentos, quanta violência a gente já praticou. Quantas guerras entre cristãos e protestantes na história da humanidade, as cruzadas, a Santa Inquisição, decisões e posturas equivocadas que tomamos em nome de um Cristo de amor, de tolerância, de respeito, que nos mostrou isso no momento do apedrejamento da mulher adúltera. Não é isso? Que nos mostrou isso quando convidado a entrar na casa de Zaqueu, ou de vários outros da alta sociedade romana, não se recusava a isso. Em quantos momentos, quando curava o leproso, quando ia de encontro a tudo aquilo que a sociedade discriminava, a tudo aquilo que a sociedade colocava pelo seu preconceito como limitação, e muitas vezes, quantas vezes Jesus deve ter sido condenado justamente por mostrar à sociedade que todos éramos e somos iguais. Ou seja, todo o conhecimento do Cristo, o olhar que o Cristo teve, tudo aquilo que ele nos passou de ensinamento, 2000 anos depois, ainda segregamos. Ainda vimos noticiários de irmãos de determinada crença destruindo o templo de outros. Ainda ouvimos irmãos de determinadas crenças ofendendo e agredindo outros irmãos pela opção sexual. Ainda ouvimos no dia de hoje, 2000 anos depois. E ainda não compreendemos todo o olhar do Cristo contra o preconceito. Talvez o grande marco, é o grande marco do Cristo. Muito mais do que as passagens que são tão celebradas nos nossos meios religiosos, Semana Santa, Natal, que é tão celebrado e marcado no calendário religioso, quando talvez o mais rico dos ensinamentos do Cristo era justamente isso: nos livrar da limitação, nos livrar daquilo que nos trava o desenvolvimento e o crescimento. Como na cena do apedrejamento, como Jesus na cruz, dizendo para o irmão condenado pela sociedade como bandido, que ele estaria com ele no paraíso. Quantas questões sociais Jesus trouxe para a discussão? Quantas questões sociais foram trazidas para a discussão? A questão do pão ser dividido na sociedade, uma sociedade mais igualitária, onde Jesus nos ensinava a repartir. E 2000 anos depois ainda temos tanta desigualdade social. Ainda temos irmãos passando fome, porque ainda não entendemos que somos todos iguais, apesar de diferentes. Ou seja, são debates que a gente precisa trazer.
E não só trazer para a sociedade, mas também trazer para dentro da nossa doutrina. Quantos assuntos ainda não tratamos em nossas instituições por limitações e preconceitos? Ainda não falamos abertamente nas nossas casas sobre o assunto da homossexualidade. Ainda não tratamos o assunto aborto em nossas casas espíritas da maneira abrangente e necessária, debatendo religião, ciência, filosofia. Ainda não tratamos nas nossas casas espíritas dos assuntos que necessariamente necessitam ser tratados. E aí a gente separou alguns, né? Quando a gente fala das desigualdades da riqueza, eu sempre, quando eu falo sobre o respeito, eu digo, eu tenho prazer, eu tive o prazer durante muito tempo, enquanto eu residi no Rio, de uma vez por mês, fazer um estudo no CEPA, Casa Espírita Pai Antônio, Cabana Espírita Pai Antônio, no Valqueire, uma casa de umbanda, que abria um dia na semana para estudarmos o livro Pão Nosso, onde a gente tinha um espaço como espírita de falarmos da doutrina, das reflexões do Evangelho. E eu sempre fico a pergunta: nós abriríamos as nossas casas espíritas para que um irmão da Umbanda falasse para nós? Não. Somos uma fé racional. Nós abrimos espaços para que irmãos que frequentam a doutrina espírita e que vivem a experiência da homossexualidade tenham voz e falem em nossas palestras e possam falar do assunto em nossas palestras. Ainda temos limitadores. Como está sendo a nossa relação com os nossos jovens? Quanta limitação, quanto cerceamento a gente faz com os nossos jovens nas casas espíritas. E a gente ouve as justificativas mais atrozes para isso. Mas o jovem precisa de uma orientação. São jovens, precisam de espaço, precisam de participação. É inegável hoje, qualquer pessoa que consiga perceber isso, sabe o quanto as nossas casas espíritas estão sendo esvaziadas. Pesquisas do IBGE mostram que somos a doutrina mais envelhecida no Brasil hoje, onde a faixa etária dos nossos frequentadores é alta, porque o jovem está se afastando. E está se afastando muitas vezes por falta de espaço, por falta de liberdade de dar opinião. É necessário que a gente fale sobre isso, porque somos todos iguais nas nossas diferenças. E idade também são diferenças, mas somos todos iguais. Independente da maturidade ou da menor maturidade. Quanto aprendemos com nossas crianças e com nossos jovens, quando nos abrimos a isso. A gente trouxe aqui, quando a gente fala do preconceito, a gente vê lá a doutrina falando da questão da sexualidade. Os espíritos não têm sexo. Por que tantas limitações a gente ainda tem com a sexualidade? Por quê? Porque ainda são frutos que trazemos de doutrinas limitadoras, de uma sociedade limitadora, de uma sociedade que ainda justifica o estupro pela roupa curta, que ainda justifica a violência doméstica pela autoridade do homem. Não é à toa que o Brasil é líder em feminicídio no mundo, que é líder em violência contra os irmãos homossexuais. Frutos de educação que recebemos no nosso lar. A criança cresce ouvindo determinadas coisas, quando chega lá na maturidade, é violento. Quantas coisas ainda são repassadas para cada um de nós, frutos de culturas sociais.
E a gente pergunta como o Espiritismo pode contribuir para a evolução humana e diminuir essas questões do preconceito e da limitação. Lá na questão 799 do Livro dos Espíritos fala assim: o Espiritismo pode ajudar a derrubar as ideias da filosofia materialista e será vital em erradicar os preconceitos de religião, classes sociais e raças. A doutrina irá, por fim, ensinar à humanidade a grande lição de irmandade. Está lá no Livro dos Espíritos. A grande função da doutrina é transformar o ser humano em sua essência. A grande função da doutrina é nos transformar como espíritos, nos transformar em seres melhores, em que nos olhemos como iguais, apesar das nossas diferenças. Olhar como igual é entender que temos os mesmos direitos que o outro, que o nosso direito acaba quando começa o do outro. E se assim entendermos, não haverá preconceito de cor, de sexo, de opção sexual, de preconceito religioso. É entender que o outro tem o mesmo direito do que eu. E a gente trouxe aqui, tem uma música que eu gosto muito, que é uma música do Djavan, de Black e do Milton Nascimento, para encerrar o nosso estudo, que ele traz assim, que eu trouxe como assim: o amor vai vencer, né? A gente vai conseguir derrubar o preconceito e verdadeiramente entender os sinais do que a gente chama de regeneração. Ele diz assim: eu sou maior do que era antes. É um trecho da música. Eu sou maior do que era antes. Eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Esse é o grande pulo do gato, né? É quando a gente compreender que somos espíritos em um processo de aprendizado. Que sim, ainda trazemos ranços de várias e várias encarnações. Ranços que nos tornam preconceituosos, limitados, que não nos deixa perceber o quanto a sociedade é rica e o quanto as diferenças nos tornarão melhores. E aí, como espíritas, cientes que somos de espíritos imortais, que aqui já tivemos tantas e tantas vezes, tanto na figura feminina quanto na figura masculina, tanto na pele clara quanto na pele negra, tanto rico como pobres, tanto com conhecimento como ignorantes. Ou seja, polos, todos os polos, positivos e negativos. Como a gente ainda consegue, mesmo cientes de tudo isso que a doutrina nos traz, ainda como espíritas, não termos nos transformado em seres melhores e que olhe o outro de maneira igualitária? Por que isso ainda acontece? Fruto de várias encarnações em que temos por obrigação, a partir de agora, principalmente depois de recebermos os conhecimentos da doutrina espírita, sermos melhores, sermos mais abertos, sermos mais receptivos àquilo que é novo. Passemos a prestar mais atenção no que tem nossas crianças e nossos jovens para nos ensinar, não colocando neles a limitação da imaturidade. Saibamos ser mais espertos e maduros e perceber aquilo que os mais velhos têm a nos trazer, não julgando eles pela sua incapacidade de compreender o moderno. Todos temos algo a ensinar uns aos outros, porque somos todos diferentes, mas somos iguais nessas diferenças. Todos desejamos a mesma coisa, todos temos o mesmo objetivo, que é chegar à perfeição. E o que é ser perfeito?
Ser perfeito é justamente a soma dos nossos erros e dos nossos acertos. Perfeição é igual a acertos mais erros. Porque é só errando, é só cometendo equívocos que descobrimos que isso não deu certo. Preciso corrigir. Isso foi assim em tudo em nossa sociedade. E temos que estar abertos, em tempo integral, a nos redefinirmos, a nos refazermos, a recomeçar a nossa jornada, a retomar o nosso caminho. Não ter problema em reconhecer que ainda não sabemos tudo. É fazer a viagem interior do autoconhecimento e perceber assim: caramba, ainda tenho tanto a melhorar, preciso corrigir isso e aquilo. Sim, é real, precisamos corrigir isso e aquilo. E esse é o processo do amadurecimento espiritual. Esse é o processo do desenvolvimento espiritual. Esse é o processo da melhora íntima, a famosa reforma íntima. Esse é o grande segredo do chamado planeta de regeneração. Regenerar é recomeçar. É se livrar do velho, abrir espaço para o novo. Isso é regeneração. E esse é o nosso objetivo como os espíritos. Regenerar. Entendendo mais uma vez que somos sim diferentes. Mas as diferenças não são para nos tornar inimigos. As diferenças são para nos mostrar que podemos aprender um com os outros. Eu posso gostar do verde. Você pode gostar do vermelho. O outro pode gostar do amarelo. Nem por isso somos rivais. Apenas temos gostos diferentes. Somos diferentes dentro das coisas iguais que tanto desejamos. Então, que como espíritos imortais que somos, verdadeiramente a gente consiga entender que o amor precisa vencer. E o amor é a única ferramenta capaz de vencer o preconceito. O preconceito que mata, o preconceito que destrói por dentro, o preconceito que maltrata, que menospreza, que diminui. Precisamos verdadeiramente entender o que Jesus queria nos dizer quando disse que teríamos que nos olhar verdadeiramente como irmãos. Então que Jesus nos abençoe, nos dê essa capacidade de compreensão. E como diz a música, somente o tempo vai revelar quem somos. Somos espíritos, em processo de caminhada, de amadurecimento e de crescimento. Temos sempre muito o que aprender. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que prazer estar aqui batendo papo com vocês, refletindo sobre tudo aquilo que nosso Mestre Jesus nos trouxe e que a nossa doutrina veio reforçar. Somos irmãos e o amor é a solução. Fique com Deus. E assim, elevamos o nosso pensamento a Jesus em gratidão, à espiritualidade amiga, pela oportunidade que tivemos nesse dia, nesse estudo, que nosso Mestre Jesus possa iluminar a todos nós, tirando de nós todas essas mazelas morais que ainda nos trazem tantas raízes no preconceito, nas limitações, nas segregações, que atrapalham tanto o nosso processo evolutivo individual e em sociedade. Pedimos a Deus que possa ir cada dia mais nos transformando em seres novos, em espíritos novos, transformando tudo de velho, tudo de ultrapassado, tudo aquilo que ainda atravanca o nosso processo evolutivo e traz tanta dor ainda e sofrimento em nossa sociedade. Que possamos nos livrar de todas as limitações, de todos os preconceitos, e possamos verdadeiramente nos unirmos,
olharmos uns aos outros como iguais, como Jesus sempre teve o seu olhar para cada um de nós. Assim sendo, Senhor, te pedimos a permissão para dar por interrompido esse estudo, certo, Senhor, da tua presença ao nosso lado. Que assim seja.